Então, hoje a gente vai falar sobre o tema da live, que foi divulgada já, né? Por que me tornei a grande mãe do meu marido? Eu noto que esse tema, ele é amplo, né? Assim, muitas mulheres tendem a ser a mãe dos maridos. Isso é até comum, eu diria. É real? É real, é muito real. Acho que as mulheres, todas as mulheres que estão ouvindo, que vão ouvir ainda, que a gente acabou de começar, então poderão confirmar. A mulher vira mãe do marido, né? E aí também o relacionamento vai um pouco perdendo a graça. Por que que a mulher vira mãe do marido, né? Por que que a tendência é uma tendência, infelizmente, é uma tendência a virar mãe do marido, portanto, a fazer uma série de coisas que servem para deixar, como uma mãe faria com o filhinho, deixá-lo confortável, deixá-lo acomodado, deixá-lo satisfeito, deixá-lo contente, ir ao encontro das suas necessidades, possivelmente ler o pensamento dele, né? Hum. Mas então, por que que isso é comum? Por que que isso acontece? Pois é, né? Por que que é comum? Porque se as mulheres olharem um pouco mais amplamente a vida delas, elas tendem a fazer isso um pouco com todo mundo. É uma É um disponibilidade, cuidar, né? hein? É um cuidar. É um cuidar, né? É um cuidar, um antecipar pedidos, um, um deixar as coisas sempre fáceis para o outro, facilitar a vida do outro. E quando esse outro nos é muito importante, vum, a nossa mãe vira uma grande mãe. Aí pega fogo, né? Aí é que a gente tem que mostrar serviço mesmo para garantir a relação. E é isso que sufocamos também, a relação. Então, parece que é um modo de operar, que a É um mulher. modo de operar, um modo de se identificar, um modo de se perceber. E é um modo de operar que muitas vezes acho que muitas mulheres não sabem como fazer diferente. Elas não têm noção. Elas se veem só como mãe. Vejo mulheres que só se percebem, na verdade, como mães, mesmo que possam não ter filho nenhum. Ah, é? Sim, exato. É, Tem né? um papel de mãe, parece que na genética, né? Da Tem mulher. um papel, uma forma de ser, uma mãe que como que é uma mãe, né? Uma mãe, ela cuida do plano material, né? Ela faz comida, dá coisas boas. Como é que era a comida? Roupa lavada, cama, comida e roupa lavada e estamos resolvidos, né? Que é o papel da mãe. Aí você só acrescenta o Consolar sexo, também, hein? né? Hein? Consolar as pessoas também, né? Consolar, compreender, dar um desconto, ajudar a pessoa a entender as coisas como não faria consigo mesma. E efeito colateral, com as outras mulheres, essa grande mãe não é das melhores, porque tem claramente um privilégio aqui que é concedido somente aos homens. Por que será que as mulheres fazem isso, né? Que é uma boa pergunta. Por quê? O que você acha, Raquel? Por quê? Eu perguntaria psicologicamente qual é a razão para isso. Psicologicamente, pois é que tem vários níveis, né? Eu queria, ficando no primeiro, mais imediato, porque a gente quer garantir o outro. É muito simples. Eu quero garantir que o outro esteja comigo. Logo, eu vou fazer tudo o que precisa, eu vou explicitar ao máximo esse papel que eu já carrego comigo todos os dias, na verdade. Porque as mulheres tendem a ser assim, mesmo quando elas estão bravas, elas tendem a ser dóceis, são bravas porque estão muito dóceis em outros aspectos da vida. Então, é porque eu quero que esse relacionamento funcione e como eu não assumo as minhas verdadeiras necessidades, eu não me trato como indivíduo, no sentido mesmo da palavra indivíduo, como uma entidade em si, autônoma e independente, eu vou exercitar esse papel ao máximo para garantir ao outro que esteja comigo, portanto, vou manipulá-lo. A grande mãe é um arquétipo.
É um arquétipo. Agora, aplicado, esse arquétipo, a gente pode depois falar mais desse arquétipo, mas aplicado na vida das pessoas, das mulheres, que os homens também têm, né? Obviamente, o arquétipo, mas as mulheres o utilizam. Por que que eu utilizo? Porque assim elas ganham um poder. É um poder. É um poder sobre o outro. Não é a bondade toda. Tem um jogo de interesses intrapsíquicos. Então, esse arquétipo é um papel que é exercido comumente e coletivamente pelas mulheres, como um modelo, não é isso? Como modelo, é um modelo. As mulheres estão identificadas com o papel de mãe. Elas são mães de todo mundo, que sejam mães espirituais, que sejam mães materiais, fazendo comida mesmo, porque só sabem fazer aquilo, que sejam mães emocionais, que sejam mães psicólogas, que ficam acolhendo e levantando o astral das pessoas. São mães, elas estão pegando no colo. Isso não é também, a propósito, tem nada a ver com o papel terapêutico, tá? Quer dizer, desse jeito não tem absolutamente nada a ver e extraviar todo o processo terapêutico. Mas tem, as mulheres tendem a ocupar esse lugar, que é um lugar de realização pessoal barra poder no mundo, poder sobre o outro, porque a mãe tem um enorme poder sobre as crianças. Quando você atende as expectativas, não, que são essas, quando você atende as necessidades e até antecipa as necessidades, você se torna importante na vida da pessoa, você se torna presente e você sabe o que está acontecendo, você vai sabendo das coisas até chegar a ser insubstituível. E aí acaba que você afunda porque você está sozinha, carregou o mundo nas costas, que é o que eu vejo depois, porque a grande mãe, sendo um arquétipo, ele não pode ser downloaded, baixado no arquivo pessoal de ninguém. Porque explodimos, como indivíduos nós temos limitações, graças a Deus, né? Portanto, eu tenho necessidade de sono, eu tenho necessidade de tempo para mim, eu tenho necessidade de comida, eu tenho necessidade de ficar quieta ou de fazer coisas para mim. E eu não faço. Quando eu estou identificada com esse arquétipo, eu sou tomada pelo arquétipo, eu estou sempre agindo dessa forma, então eu estou desgastando o meu ser, estou perdendo energia, estou perdendo capacidade, inclusive, de discernimento, e o arquétipo da grande mãe, que se apresenta inicialmente com um aspecto positivo, que é aquela que atende, que nutre, que dá, vira do avesso e vira o arquétipo da grande mãe negativa, da grande mãe que tira a vida, que suga a vida, porque ao momento em que eu estou controlando o outro, estou tirando dele a autonomia de mim, eu estou prendendo, então eu estou prendendo, na verdade, a relação. E a relação implode. Não tem para onde crescer, não tem para onde evoluir. E não flui, né? Exatamente, não vai fluir, porque ela não tem para onde evoluir. Ela vai esgotar todas as possibilidades de expressão dentro do modelo, desse modelo arquetípico, em que, se eu sou a grande mãe, ele é o grande filhinho, inclusive filhinho da puta, muitas vezes, né? Vamos dizer claramente. Agora, por outro lado, ele tem um revés dentro do relacionamento. É uma mulher em que ele é o tirano, como toda criança, mimada. A criança que recebe demais atenção, que não sabe sustentar as tensões normais da vida dele ou dela, ela vira uma criança mimada, logo uma criança insuportável. Essa criança com mais anos vira um adulto mimado, logo insuportável, que as mulheres suportam porque elas são grandes mães. Então ele vira um tirano e ela é a vítima. E se engendra um círculo vicioso que a gente vê muito, muito, diariamente. Por aí, né? É. Existem grandes estragos por conta disso também. Sobre muitos, exatamente, sobre todo mundo. Bom, então, assim, dentro da linha da psicanálise pós-junguiana, o que o Jung fala a respeito do papel da mulher? Jung vê a mulher como representante da função tem duas dimensões, vamos dizer assim, do ser para Jung, né? Que ele não fala nesses termos, mas Jung vê a mulher como o feminino, representante encarnada do feminino, cuja característica essencial mesmo, da essência do feminino é Eros. Eros significa aqui função de relacionamento. A mulher está voltada para o relacionamento, o feminino.
está voltado para o relacionamento. Relacionamento regado à afetividade. Senão não tem relacionamento sem afetividade, não existe. A função masculina é a função do logos, que é do pensamento. Então, Jung atrela, ele prende a mulher na função eros, mesmo quando ela, após o processo analítico, desenvolve também um pensamento. E aqui não é que quero dizer, nem Jung queria dizer que as mulheres não pensam, tá? A questão é muito mais profunda. As mulheres não tendem a priorizar a relação com os outros, com o outro e com os outros, ao pensamento. Ao pensamento aqui, que é criação intelectual, criação de pensamentos novos. Então, o que é o pensamento da mulher? Tende a ser uma repetição de algum tipo de pensamento já pronto, que seja o pensamento dos papais e da mamãe e do papai dela, da igreja, da mídia, de algum movimento superior espiritual, de alguma religião, é sempre um pensamento pronto. Então, não tem essa criatividade. Agora, ela, segundo Jung, o feminino é o mestre do relacionamento, e é verdade. Só que Jung prende a mulher a esse papel, né? Ele diz que essa é a vocação primária das mulheres. Eu acho que quando a gente olha por aí, não podemos, como mulher, não podemos desmentir, né, que nós temos, de fato, uma vocação para a relação. E isso vem, não porque Deus nos fez assim, simplesmente, né? Isso vem do fato que criamos, que parimos, que nossa função biológica, a nossa função biológica é parir filhos, e para esses filhos crescerem, temos que ter uma relação com eles e com o mundo, né? Então, isso aqui é uma questão biológica que se evoluiu psicologicamente na função relação em geral. Mas a mulher não se resume a isso. E um relacionamento certamente não pode se resumir a simplesmente amansar os momentos, né? Porque aí criamos esses homens que não sabem refletir sobre a relação, que quando nós mulheres, colocamos alguma exigência, necessidade nossa, viramos as chatas, que é uma etiqueta muito infantil, que se vive colocando, assim, grudando na testa das mulheres. Elas são chatas, e elas são chatas porque elas, muitas vezes, simplesmente porque estão se colocando. Sim. Né? E aí aí as mulheres, o que elas fazem? Tem que recuar. É interessante que eu estou vendo muitos homens aqui, ó. Tem mais homens do que mulher, né? Porque pois é, uma coisa que eu vou falar para os homens aqui, as mulheres manipulam vocês, sabiam, né? As mulheres manipulam porque é o único jeito que elas têm para lidar com a relação, já que não dá para conversar. Aí a DR não dá para fazer DR, porque vira uma coisa uau! Temos que discutir a relação, como se fosse um grande problema, né? E porque não se sabe se colocar. Para discutir a relação significa sabermos questionar a nós mesmos, aprendermos a questionarmos. Porque a relação, o que é relação, se não? A relação vira um parque de diversão para satisfação mútua. Aí Vira uma série de expectativas, né? Sim, atender uma série de expectativas com o objetivo de não ter problema nenhum, porque eu já tenho problema no trabalho, eu já tenho problema, sei lá, com a minha família, eu já tenho problemas dentro de mim, então o outro da relação é em função da minha paz de espírito, ou da minha tranquilidade, né? Eu preciso do outro para me acalmar, que é como as mulheres muitas vezes funcionam para os homens. Né? É uma forma de prover suporte emocional para o homem, que é a mãe. Que é a mãe, exatamente. E a Silvia Montefoschi? A Silvia Montefoschi, ela questiona essa limitação junguiana, né? Essa contradição junguiana, porque Jung não coloca, se bem que o feminino continua fazendo esse papel, mesmo com mulheres que desenvolvem a função pensamento, que estão em outro lugar, Jung não inseriu essa visão dele no processo histórico.
que significa que as coisas, esse é o modelo social que nós adquirimos e que está mudando, e de fato está mudando. Então, para Montefoschi, as funções eros, que era do feminino, e as funções e a função pensamento, logos, são humanas. São humanas. Então, ela entra ela transcende a sexualização da psique. A psique não tem sexo. Ela não é feminina ou masculina. Hein? Já é outro nível, então. Já é outro nível. Ela quebrou essa barreira. A psique não tem sexo. E são funções que a gente desenvolve conforme a nossa personalidade e que a gente precisa... Então, abrindo espaço, quebrando, aliás, essa jaulazinha em que foi colocada a mulher e o homem, que tem que exercer prioritariamente uma função ou outra, nós somos livres para exercer as funções da forma como que está em acordo com a nossa personalidade, com o desenvolvimento da nossa personalidade. Né? Mas isso implica, na vida real, isso é muito bonito, né? E parece condizer com o movimento que vemos por aí de quebra, né, de preconceitos sexuais. Entretanto, na vida real, manifestar isso significa que, então, o homem vai saindo do lugar de filhinho mimado, né? Ele vai recuperando a grande mãe dentro dele. Então, ele também aprende a acolher e, em primeiro lugar, a se acolher. Ele aprende a entrar em contato com os próprios sentimentos sem a mediação feminina. Porque se eles ficam sempre dependendo da mulher para se acalmar ou para encontrar um aconchego emocional, aí que entra a manipulação feminina, não tem como. É a fome com a vontade de comer que se juntam. Então não tem do que reclamar. Agora, vice-versa, a mulher faz a mesma coisa, vale para a mulher. Né? Quando ela recupera a função logos, eu vejo muitas mulheres, porque de fato, qual que é a nossa realidade? Né? As mulheres sempre tiveram dificuldade de ir para o mundo, porque o mundo não abria muitas portas das mulheres. O que as mulheres buscam, e muitas mulheres buscam ainda hoje, ter um homem que viabilize o caminho, com quem fazer o caminho junto. E aí, o que acontece? A manipulação masculina entra. Porque aí você vai obter isso se você me der alguma outra coisa. E é natural, porque é natural, não é que significa que é legal, tá? Significa que não é por aí o caminho, na verdade. Assim, a gente tem que ganhar isso sozinhos para nós sabermos como que é e desenvolvermos, por exemplo, nós mulheres, o nosso pensamento. Agora, dentro do relacionamento, a dificuldade para a mulher é que ela vai ter que sair do papel de grande mãe, que gera uma série de efeitos colaterais viciantes e consequências viciantes, né? Porque imagina alguém que sempre está te satisfazendo, que sempre está baixando a bola para a tua bola ficar lá em cima, alguém que está sempre sustentando os teus culhões, desculpem a expressão, alguém que está sempre dócil, que tende a ser dócil, que reclama pelas beiradas, reclama nos bastidores, mas depois volta. Alguém que é fraco para deixar alguém outro forte. De repente não, mas essa pessoa lentamente vai ganhando mais espaço, né? E vai saindo do lugar de quem está olhando para o outro antes mesmo de olhar para si mesma. O outro vai sentir que ela é arrogante, né? As mulheres são arrogantes, gente, né? Ela é arrogante, ela é chata, insuportável, diferente, você mudou. Aí começa a chantagem, começa o que pode ser um caos. Mas se a gente não passar com esse caos, sabendo que é um caminho, que é uma passagem, não é a meta final, é uma passagem, porque está se reorganizando, reconfigurando a estrutura da relação. Porque não dá... Desculpe, fala, Raquel. Eu falo demais. Nesse nível, a pessoa também, uma já está tão atrelada a esse papel que não consegue nem largar, né? Muitas vezes. Só que o que nos faz dar esses passos, nós mulheres, né? Que a gente vê? Por que as mulheres são aquelas que estão em terapia? Quem é que está em terapia? As mulheres. As mulheres são aquelas que estão em terapia porque são aquelas que sentem um mal-estar, apesar de poder ser
poderem ser muito alienadas de si mesma, como muitas mulheres hoje, numa tentativa de defesa interna, são aquelas que sofrem, são aquelas que sentem o mal-estar e são aquelas que somatizam, inclusive no corpo, né? Então, Ah, é? é só nós E mesmos. quais, e quais são a Aline comentou, só nós mesmos, só nós mesmos. Mas assim, Adriana, quais são as queixas que você vê em consultório quando a mulher está nesse papel de grande mãe? Ela não é compreendida, ela não é vista, ela não é cuidada, ela não é ouvida, com certeza. Ela está muito cansada. Ela tem um bolo dentro de lágrimas que não consegue expressar. É. E ela está esperando do outro que o outro a veja, a reconheça, cuide dela, entenda. Nós mulheres, uma das coisas que eu vejo que as mulheres mais buscam, assim, em absoluto, é ser compreendidas pelos seus Compreende. compreendidas, que ele entenda, que ele me enxergue e me compreenda. Eu vejo que é isso que as mulheres buscam, ser compreendidas pelos homens. É a dor maior de perceber que eles não estão ouvindo, não estão vendo, não se dão conta. Não é? Não é, Raquel? Concorda Sim, comigo? concordo, mas até chegar nesse entendimento, até a mulher mesma perceber essa dinâmica, Ela chora. demora. Porque demora porque ela vai, por um lado, se desdobrar para de alguma forma facilitar a vida dele, ela vai se projetar na cabeça dele, tentando decifrá-lo, porque toda mulher é terapeuta de seu marido, né? Ela é a terapeuta, ela sabe das coisas e ela vai tentar ajudá-lo e vai dizer, não, porque ele teve um pai assim, teve uma mãe assim, olha, você não sabe, tadinho, de onde que ele vem. E assim, né? E aí vai passando o tempo, e isso serve para dar uma solidez à relação, porque a primeira coisa a mulher quer garantir a relação. Assim, cá para nós. Basicamente, ela está querendo garantir a relação porque o homem é volátil em muitas formas, né? E A não, ele não Vitória. vê. Ele não vê. Se ele não quer sair porque ele não viu de verdade. Ele não viu. E não é só ver. Esse ver não é um ver racional. Isso aqui é uma forma abstrata, racional de pensar, de sentir. Ele tem que sentir, né? Quando eu digo ele não me vê, ele não sente, ele não vê a minha dor. Ele não vê o meu lugar, não vê o que é estar no meu lugar. E sabe qual é o problema? É que quem não está enxergando é a própria mulher, né? Pois exato, Ele não vê, porque por que ele ia ver? Se para ele é tão bom, tá assim, né? exato. É tão bom viver desse jeito. E aí, por quê? Porque ele é mau? Então, aí que entra a psicologia. A gente tem que entender de psicanálise. Não é qualquer psicologia, não é a psicologia cognitivo comportamental. Não é. A gente pode fazer uma live só por isso. Tem que entender a dinâmica do ego e do inconsciente, da psique como um todo. Porque o ego, ele tende a manter, o complexo do ego em qualquer ser humano da Terra, ele tende a manter o equilíbrio. Então, que vira a zona de conforto. Por que vira a zona de conforto? Porque a pessoa não tem consciência suficiente, porque a pessoa tem outras coisas que ela vai ter que trabalhar e ela não tem instrumentos para trabalhar, e porque você, mulher, tornou a vida dele fácil demais. Fácil demais. E por que você fez isso? Porque você estava com medo de estar sozinha. Vivemos com medo de sermos abandonadas. E aí a gente faz tudo, joga o tapete vermelho, depois a gente grita, reclama, faz, blá, blá, blá. É tudo um blá, blá, blá. Porque ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. É só deixar. Por que os homens não fazem nada? Porque ele sabe que é só deixar ela gritar um pouquinho, aí ele dá uma volta e tá tudo de novo igual. Não é não? Exatamente. E a Nem gente sabe o que tinha acontecido antes, né? não, a gente faz isso porque a gente volta e continua porque, a gente espera conscientemente, nos enganamos,
que nós também somos, não é que o ego dele existe, o nosso também existe. Nos enganamos achando que ele, alguma coisa vai mudar, e segundo, porque a gente está com medo. Nós somos movidos ao medo de sermos abandonadas. A gente tem que ter um homem, um homem da segurança, supostamente, um homem dá um monte de coisa, e há também verdade, porque o mundo é dos homens ainda, é da função, é do masculino. Então, se você quer subir a escada do social, você precisa ter um homem, você precisa se associar a homens, e os homens fazem o que eles querem com isso. Eles te dão as regras do jogo, as cartas do jogo. Aí, o que a Victoria escreveu? Ah, sim. Você já respondeu, né? É isso. Mas assim, socialmente falando, como que a grande mãe se manifesta? E pode ser nos homens também, não é? Sim, sim. Inclusive, eu tenho pessoas próximas assim, infelizmente. Aí tem os homens que se compadecem com as mulheres. Porque eu escrevi um artigo sobre isso, que se chama Homens com Complexo Materno Positivo. Né? São os homens que se compadecem com as mulheres, e geralmente porque tem uma mãe por trás, né? E geralmente, assim, tipo 99% das vezes, tem uma mãe por trás. Então, eles têm um excesso de função feminina. Esse artigo ele está no seu blog, Psicologia Dialética? Tá no blog. Eu acho que tá, sim. Tá no... Então, eles se compadecem, e eles, assim, isso é uma conclusão que eu tirei, porque o que eu vejo, as consequências são, e isso com as esposas, né? Tô falando com as esposas e com as filhas, eventualmente, também. Então, eles têm uma atitude basicamente feminina, daquela grande mãe. Eles suportam tudo, basicamente, não exerce a função masculina, que é dar limites, dar regras, dar ordem, dar disciplina, dar orientação, enfim, não é dar aquele coração aberto, sempre pronto a atender, sustentando. Aí, como eles são geralmente os que ganham dinheiro, então eles dão tudo. Dão aquele amor incondicional suposto da mãe, é dado em termos de dinheiro, criando filhos e filhas muito mimadas, muito incapazes de sustentar qualquer tipo de tensão. E ele carrega um peso enorme. Eu vejo algumas pessoas, e é triste de ver assim, porque são homens supostamente. Não, são homens até inteligentes na área de trabalho deles, na área, né, que eles desenvolvem no social, mas que emocionalmente eles permitem que se faça tudo, e eles ficam carregando todo mundo no colo. Na verdade, o que a gente vê hoje é uma vazio da função masculina real. Um vazio da função masculina. Isso tanto no homem quanto na mulher, né? Sim, os homens não têm modelos masculinos. Então, a grande mãe tá prevalecendo, é inflacionada. Porque os homens não têm. O que a gente tem de homem é uma carcaça de um modelo masculino decente. É uma carcaça, não existe. Os homens não sabem o que é ser homens. Desculpem, homens, mas o que é ser homem? E isso vem de geração em geração, isso vem se repetindo, né? Vem piorando, porque a crise começou porque o modelo antigo caiu. E nós hoje estamos com uma sociedade em crise de papéis, né? E nós mulheres, como somos na vida real as mais fortes, na vida real, né? Somos aquelas que e como somos aquelas que têm a mão na massa na vida real, aí fica mais, a gente parece que se safou mais da crise, apesar que e depois a gente vai falar em terapia, vai falar com as amigas coisas. Então a carga pode ser um pouco mais processada e diluída com a mulher, mas o homem ele não tem referências, né? O que é ser homem? Sim, a dificuldade também de falar sobre isso entre os homens, existe isso, né? Eles não falam assim. Deve ser. Agora que está começando alguma coisa, né? Daí estão começando e eu não sei, né, até que... Porque não basta ser homem para ser homem, né? E não basta ser mulher para ser mulher. Não basta ter uma vagina ou um pênis, né? Ser homem é muito Exato. mais do que isso. Não somos animais mais, então... A pergunta aqui, a mulher foi meio que forçada a ser forte ou não? Olha, eu não sei.
Também, socialmente falando, mas como eu tenho uma visão assim bem montefosquiana e eu vejo as coisas num processo maior, eu eu acho que parir, gestar, parir, cuidar da cria, requer muita força, sustentar as dores, sustentar a vida real. A vida real, o homem não está na vida real. E a gente vê isso olha só, eu moro numa casa, tem uma gata aqui que deu cria. E eu estava entrando e ela é uma gata, ela é muito medrosa, assim, desconfiada. E eu tenho 2 filhotinhos e eu deixo comida aqui atrás da casa para ela, no fundo da casa. E outro dia eu estava chegando com a minha cachorrinha e a gata. Então, eu vi os filhotes, fiquei de longe, eles estavam comendo, ela foi embora. Um filhote foi embora, o último, que é um pouquinho mais tontinho, porque ele é sempre mais lento, ele demorou. Aí a minha cachorra viu o bichinho, mas a gente estava aqui, sei lá, uns 4 metros de distância, não era? E ela deu um pulo, porque é uma cachorra de caça, e ela vai atrás de tudo aquilo que vê. Correndo, a moça se me vê. E ela deu um pulo, eu segurei, não aconteceu nada. E o gatinho foi embora. A gata saiu de trás da casa da vizinha, avançando para da minha cachorra, sobre 2 patas, o pelo todo eriçado, furiosa. Eu fui andando para trás, fiquei com as costas contra a parede da casa. Ela não parava, a minha cachorra não estava rosnando, a minha cachorra não é de briga, ela simplesmente deu um salto. A gata não saiu, o meu vizinho parou o carro, que ele estava chegando, e veio, e a gata foi embora. Então, isso daqui, isso é função, relação. Ela está protegendo os filhos. O pai, ele existe, eu conheço o pai de longe. Ele passa de vez em quando. Ela entendeu que eu sou boa e dou comida, então ela até fica mais ou menos perto, ele não. Então, assim, isso é força, entendeu? Assim, uma mãe de verdade é uma mãe que vai defender os filhotes a qualquer custo. Inclusive, gente, contra o pai dos filhos. E eu vejo que ali as mulheres totalmente desempoderadas vendem a alma ao diabo, fazem qualquer troca para ficar com um homem muitas vezes abusivo, né? Então, assim, uma mãe de verdade é isso que eu faria com a minha filha, quer dizer, ninguém toca, mas nada. Isso é uma mãe, então eu acho que isso requer força, né? Essa garra, né? E vem da biologia. Agora, nós podemos evoluir, estamos evoluindo para além disso, né? Não digo que a gente não tem que fazer isso assim, a mulher não é só biologia, o homem também não, porém. Porque os homens também se identificam com a biologia, porque o homem, ele se sente superior porque ele tem músculo, gente, um pouco mais forte do que a gente, se a gente não fizer muita academia, ou que, enfim. Porque esse é o desnível que tem os homens, entendeu? É, exatamente. Mas aí, então, se a mulher não é a grande mãe, ou seja, o homem, o que ela deve ser, então? Deve ser um indivíduo que exerce as 2 funções. Então, que ela vai sim exercer a função sentimento, desculpem, a função relação, que é eros, que não é só sentimento, mas ela vai pensar. Isso significa o quê? Que algumas coisas são certas e outras são erradas. E que não tem, muitas vezes, uma área intermediária. Às vezes é sim e às vezes é um não. É um não escrito N-A-O. Não. Para mim, não para você, não para ele, não para ela. Então a mulher vai se colocar, vai aprender a ser um indivíduo, vai colocar na mesa as cartas dela também. Agora, como que a gente vai fazer isso sem entrar simplesmente na briga de faca? Esse que é o processo terapêutico, é por isso que precisa fazer análise. Agora, sempre, não, só agora. Um dia eu acho que a análise nem vai existir mais, assim que a gente completar essa passagem histórica. A questão é que existe uma transição. Você não pode também parar de uma hora para outra de fazer aquilo que você sempre fez. Primeiro, porque você não é capaz. O outro tem direito a entender o que diabo está acontecendo também. O outro não sabe, os homens não sabem. Você estava com alguém, sei lá, e essa pessoa falou, mas ele é assim, assado. São os homens, gente, são os homens. Não é que você vai encontrar um homem prontinho.
que já atenda aos requisitos. Não estamos no supermercado. Você vai gostar de alguém e com essa pessoa você vai ter que se relacionar. Então, é um processo que vai implicar você se perceber na relação no modelo antigo, Uhum. e perceber também, aprender a perceber as suas novas exigências, apesar de, a despeito de conveniências, interesses, conveniências inclusive econômicas, né? Conveniências de todo tipo. Então, assim, a gente vai estar convivendo, está vivendo uma situação esquizofrênica em que a gente precisa, por um lado, reconhecer o que é, o que acontece com a gente, o nosso modelo de comportamento anterior, perceber de onde que ele vem, porque ele está impregnado na gente, não é que é um vestidinho que a gente tira e coloca outro, né? E saber que o outro também eu falo às vezes, né? Os homens também são gente, né? Assim, ele também tem as suas questões, mas não olhando só como uma mamãe, olhando como uma pessoa, uma mulher. Ser mulher não é necessariamente ser mãe, mãe do Uhum. outro. Exatamente. Então, o papel da mulher vai mudando, né? Então, você criou um curso a respeito disso, chamado A Grande Mãe. Sim. E como que é, então, o que que seria a Grande Mãe e como que esse curso pode ajudar as mulheres e os homens também a entender esse papel coletivo tão forte? Então, o que a psicologia de Jung ajuda a entender quando com os arquétipos é que existem padrões de comportamento que não são pessoais. Quando a gente está aqui falando dessas coisas, por que a gente consegue se identificar? Porque existe um modelo, que é o arquetípico, que está de fundo na psique coletiva, inconsciente, e depois se manifesta na consciência coletiva de várias formas, mas tem um bolo, uma forma tipo forma de bolo mesmo, comum. Então, compreender isso nos ajuda a transcender o ego, o nosso ego, a minimizar os sentimentos de culpa que a gente possa vir a ter, entendeu? Não para passar a mão na cabeça, não. É para ser realistas mesmo. Porque não é porque a gente inventou isso. Ninguém inventou. E não é Mas só para a porque gente saber que isso acontece na nossa e trazer para a nossa vida, não é? e trazer para a vida, trazer a partir de um lugar mais profundo que o social. Senão também a gente fica. Primeiro, porque o social é criação de humanos, e os humanos criaram, humanos em geral, e nós criamos uma sociedade a partir de necessidades profundas nossas. Não é assim que foi imposta pela sociedade, senão a gente entra nessa contraposição entre indivíduo e sociedade que também não serve para nada, porque nos priva de sermos realmente transformadores da sociedade. A gente só transforma a sociedade quando a gente se transforma, de verdade. E não é na cabeça, não é um ato intelectual, é um ato existencial. Então, compreender, então, nesse curso, eu explico o que é um arquétipo, eu explico o arquétipo da Grande Mãe nas suas variantes positiva e negativa, e trago isso para a vida real das mulheres e dos homens, na prática, porque é isso que na verdade, a gente estamos aqui para entender a nossa vida, né? A vida de cada um individualmente e nossa vida coletiva. E a psicologia serve para isso. Exatamente. Então, quem faz a formação ou quem participa dos cursos do AELA tem esse curso já, né, dentro da formação, mas tem pessoas que podem não querer fazer agora isso, então elas podem ter acesso a esse curso, que é um curso de 3 horas e pouco, né, quase 3 horas, Sim. e ele está acessível para Ele as sim, pessoas. ele é um curso de de umas 3 horas, tem vários vídeos, né? Tem alguns exercícios, e sim, ajuda a compreender esse pedaço da psique e ajuda a se compreender, entendeu? Então a pessoa faz um trabalho, ela tem uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre si e um trabalho de autoconhecimento fundamentado em psicologia profunda. E no tempo dela, né? E não Ela tem tem um de acesso ao curso, que é muito bom também. Sim, o curso está no Eduz, né? Mas ele tem a nossa página, o curso está apresentado na nossa página, não é ela? E, Isso.
E aí ela vai ver o curso, tem a programação, vai compreender, vai ver o que, que é, o que, que tem lá. E aí tem as aulas e vai poder aprofundar mesmo esse tema, que é extremamente importante, porque é a base da psique feminina hoje. E a gente precisa conhecê-la para poder erguermos-nos acima disso, sem perder os ganhos desse arquétipo, mas também sabermos ser muito mais do que isso. Esse curso é para qualquer pessoa, né, É Adriana? Não qualquer precisa ser. pessoa, não tem limite, não tem pré-requisito, e não tem informação necessária, nada. É para qualquer pessoa, porque é o nosso tema, é para todos nós. Vale muito a pena mesmo, Adriana. Tá bom. Então, acho que é isso por hoje, né? Por hoje é Quem isso. tiver interesse, pode entrar lá no nosso, na nossa bio, tem todas as informações, o link para o curso no site, tudo direto, e qualquer dúvida também pode entrar em contato no direct. Tá bom. Adriana, obrigada mais uma vez. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, Raquel. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.